Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando todas as quintas-feiras na Rádio Antena Esportiva, conectando suas emoções. Muito bem, você pode participar do nosso programa, mandando a sua mensagem, a sua opinião, o seu alô, o seu pitaco para o concurso do final de semana da Loteca. Você pode participar de duas maneiras. Pelo nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode mandar a sua mensagem através do nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store de graça e não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo. E o nosso aplicativo, portanto, disponível na Google Play e na Apple Store. Convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, o nosso Twitter é o @se liga na antena e o nosso Instagram é o @rádio antena esportiva. @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Muito bem, vamos falar sobre o que aconteceu no concurso 927. Na semana passada, vários jogos por campeonatos do Velho Continente, ou seja, por campeonatos europeus e alguns jogos do futebol nacional, futebol brasileiro. Vamos aos resultados. Jogo 1, Borussia Mönchengladbach 2, Freiburg 1, deu coluna 1. Jogo 2, Lens 1, Lyon também 1, deu coluna do meio. Jogo 3, Arsenal 0, Liverpool 3, coluna 2. Jogo 4, Fortaleza 2, Bahia 1, coluna 1. Jogo 5, ABC 1, Sampaio Correia 1, coluna do meio. Jogo 6, Joinville 0, Chapecoense 3, coluna 2. Jogo 7, Angers 1, Montpellier 1, coluna do meio. Jogo 8, Southampton 3, Burnley 2, deu coluna 1. Jogo 9, Boa Esporte 0, Cruzeiro 1, coluna 2. Jogo 10, Cádiz 2, Valência 1, deu coluna 1. Jogo 11, Atlético Mineiro 3, América Mineiro 1, coluna 1. Jogo 12, Salgueiro 1, CRB 1, coluna do meio. Jogo 13, Sevilha 1, Atlético de Madrid 0, coluna 1. E jogo 14, Vitória 3, 13-1, coluna 1. Com isso, ninguém acertou os resultados destes 14 jogos. Ou seja, o prêmio para o concurso 928 está acumulado. Por outro lado, 19 apostadores acertaram 13 pontos e cada um recebeu o prêmio de R$ 2.042,91. R$ 2.042,91. A arrecadação total foi uma das menores desde que o Lotecando entrou no ar, no som da Antena Esportiva, desde o final de 2018. Então, a arrecadação total, R$ 982.900,50. Realmente, o pessoal deixou aí para apostar neste final de semana. Guardou aquela graninha para fazer aquele jogo com mais duplos e triplos. Outros detalhes você pode conferir no site loterias.caixa.gov.br.
E atenção, hein, porque a estimativa de prêmio para o concurso 928 é de R$500 mil. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. O preço mínimo das apostas físicas, ou seja, nas casas lotéricas, custa R$3. O preço mínimo para as apostas online é de R$30. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. As apostas serão encerradas neste sábado às 14h. Mas claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. Vamos para a programação do concurso 928, vários jogos pelos campeonatos europeus, jogos também pela Copa do Nordeste, temos também a Supercopa do Brasil e o Campeonato Mineiro, também tem o Campeonato Catarinense. Vários jogos do futebol europeu, porque muitos campeonatos pelo Brasil estão parados por conta do recrudescimento, vamos dizer assim, da pandemia aqui no Brasil. Então, a Caixa Econômica Federal preferindo colocar aí jogos do futebol internacional, aí mesclando com jogos do futebol nacional em campeonatos que estão em andamento. Vamos lá, jogo 1, Real Madrid e Barcelona, El Clássico no sábado. Jogo 2, Sampaio Corrêa e CSA no sábado. Jogo 3, Ceará e Salgueiro no sábado. Jogo 5, Bahia e ABC no sábado. Jogo 5, Confiança e Fortaleza no sábado. Jogo 6, CRB e Altos também no sábado. O jogo 7 tem Flamengo e Palmeiras no domingo. Jogo 8, Verona e Lazio no domingo. Jogo 9, Sampdoria e Napoli no domingo. Jogo 10, temos West Ham e Leicester no domingo. Jogo 11, Tottenham e Manchester United também no domingo. O jogo 12 tem Figueirense e Joinville no domingo. Jogo 13, Real Betis e Atlético de Madrid no domingo. E jogo 14, Cruzeiro e Atlético Mineiro também no domingo. Todos esses jogos vão ser analisados aqui no som da Antena Esportiva. Então, fique conosco, não desgrude o olho nem os ouvidos do nosso YouTube, também no nosso aplicativo, para você ficar a par das melhores dicas para o concurso 928 da Loteca, que corre neste final de semana. Vamos então para o jogo 1, El Clássico, entre Real Madrid e Barcelona. Sábado, 4h no horário de Brasília, no estádio Alfredo Di Stéfano, pela rodada 30 de La Liga, o campeonato espanhol. Muito bem, o Real Madrid é o terceiro colocado com 63 pontos, 29 jogos, 19 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 72% de aproveitamento. O Real Madrid venceu o Eibar por 2-0 na rodada passada de La Liga, no último final de semana, e no meio de semana bateu o Liverpool por 3-1 pela Liga dos Campeões da Europa, jogo de ida das quartas de final. Os comandados do técnico Zinedine Zidane vêm de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. E como mandante em La Liga, foram 14 jogos com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Por outro lado, o Barcelona é o segundo colocado com 65 pontos e também está na cola do Atlético de Madrid, que é o líder de La Liga. 29 jogos, 20 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e 75% de aproveitamento. Na rodada passada de La Liga, o Barça venceu o Valladolid por 1-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Messi e companhia conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O Barcelona vem de 3 vitórias consecutivas. Como visitante no Campeonato Espanhol, 14 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para o Real Madrid, 32% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória para o Barcelona, que não teve compromissos no meio de semana. O Real Madrid não perdeu nenhuma das 11 partidas em todas as competições, seja La Liga, Copa do Rei ou Liga dos Campeões da Europa. Não há derrotas para o Real Madrid em 36 dos 43 jogos em casa mais recentes
por todas as competições. Portanto, um bom retrospecto do Real Madrid em casa. O Barcelona, por outro lado, está a 19 jogos invicto em La Liga e ganhou seus últimos 9 jogos como visitante em La Liga. Jogo 2. Sampaio Corrêa e CSA. Sábado, 4 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 8 da Copa do Nordeste. É a rodada derradeira da fase de grupos da Lampions League. Muito bem, Sampaio é o quarto colocado do grupo A com 10 pontos ganhos, 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 47% de aproveitamento. A Bolívia Querida empatou com o ABC em 1-1 fora de casa no último final de semana pela Copa do Nordeste e no meio de semana pelo Campeonato Maranhense venceu o Pinheiro por 1-0. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates, Sampaio Corrêa passando por uma fase invicta. Como mandante na Lampions League foram 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o CSA é o quarto colocado do grupo B com 10 pontos. 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 47% de aproveitamento. O CSA que empatou em casa com o 4 de julho em 2-2 na rodada passada da Copa do Nordeste, no último final de semana, e no meio de semana bateu o Coruripe por 5-0 pelo Campeonato Alagoano. Nos últimos 5 jogos, os azulinos conseguiram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O CSA não é derrotado há 2 partidas. Como visitante na Copa do Nordeste, foram 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, 47% de chances de coluna do meio e 26% de chances de vitória para o CSA. Agora vamos às dicas. Sampaio Corrêa e CSA perderam apenas uma partida nesta temporada. Nos últimos 10 jogos como visitante, o CSA perdeu apenas 2. E o CSA não perdeu em 10 dos últimos 11 jogos pela Copa do Nordeste. Jogo 3. Ceará e Salgueiro. Sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 8 da Copa do Nordeste. Muito bem, o Vozão é o líder do Grupo A com 13 pontos. 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota e 61% de aproveitamento. O Ceará, que goleou o Sport Recife por 4-0 no último final de semana pela Copa do Nordeste e decretou a demissão do técnico Jair Ventura, que comandava o Leão Pernambucano. Nos últimos 5 jogos, o Ceará conquistou 2 vitórias e 3 empates. O Ceará vem de uma sequência de invencibilidade que já dura pelo menos 5 jogos e vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante na Copa do Nordeste, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Por outro lado, o Salgueiro é o 6º colocado do Grupo B com 8 pontos ganhos. 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 38% de aproveitamento. No final de semana passado, o Salgueiro empatou com o CRB em casa em 1-1 pela Copa do Nordeste. E no meio de semana, pelo Campeonato Pernambucano, foi superado pelo Náutico em casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos, o Carcará conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Salgueiro não sabe o que é vencer há 3 partidas. Como visitante na Lampions League, foram 3 jogos com 1 empate e 2 derrotas. O Salgueiro ainda não venceu fora de casa e, se quiser se classificar para a próxima fase do Nordestão, vai ter que superar esse retrospecto negativo de não vencer fora de casa. De acordo com as porcentagens, 48% de chances de vitória para o Ceará, 14% de chances de coluna do meio e 38% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Salgueiro. A única dica para este jogo é que o Ceará está invicto há 19 jogos na Copa do Nordeste, lembrando que o Vozão é o atual campeão do torneio. Se inscreva no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. E não esqueça de ativar as notificações para você receber
vídeos novos para você ser avisado toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. Antena Esportiva no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite, dê um like, dê um joinha no vídeo do Lotecando, tá ok? Jogo 4, Bahia e ABC. Sábado, 4 da tarde, em Pituaçu, pela rodada 8 da Copa do Nordeste. O tricolor baiano é o terceiro colocado do Grupo A, com 10 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 47% de aproveitamento. O Bahia perdeu para o Fortaleza no final de semana pela Copa do Nordeste por 2-1 e no meio de semana se recuperou em outra competição nacional, desta vez a Copa do Brasil, 4-1 para cima do Manaus, jogando fora de casa, o Bahia garantindo aí o Pix da CBF e a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na Lampions League, o Bahia fez 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu jogando em casa. Já o ABC é o quinto colocado do Grupo B com 10 pontos ganhos. 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 48% de aproveitamento. O time potiguar vem de empate com o 4 de julho em casa por 2-2. E nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O ABC não perde a 2 partidas. Como visitante no Nordestão, foram 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 29% de chances de vitória para o Bahia na coluna 1, 48% de chances de coluna do meio e 23% de chances de vitória para o ABC. O Bahia não foi derrotado em 7 dos 8 jogos em casa mais recentes na Copa do Nordeste. Já o ABC tem um bom histórico de 6 jogos sem perder nos últimos 7 jogos na Copa do Nordeste. Jogo 5, Confiança e Fortaleza. Sábado, 4 da tarde no Batistão, pela rodada 8 da Copa do Nordeste. Pois bem, o Confiança é o sexto colocado do Grupo A com 8 pontos ganhos. 7 jogos, 1 vitória, 5 empates, 1 derrota e 38% de aproveitamento. A equipe sergipana empatou com o Botafogo paraibano fora de casa em 0-0 no último final de semana. E nos 5 jogos mais recentes, foram 2 vitórias e 3 empates, o Confiança, portanto, passando por uma fase invicta. Como mandante na Copa do Nordeste, 3 jogos, 3 empates, portanto, Confiança é o rei das colunas do meio quando joga em casa no Nordestão. Já o Fortaleza é o líder do Grupo B com 14 pontos ganhos e praticamente com vaga garantida no mata-mata da Copa do Nordeste. 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 66% de aproveitamento. O tricolor cearense vem de vitória, bateu o Bahia por 2-1 no último final de semana pela Copa do Nordeste e no meio de semana pela Copa do Brasil venceu o Ipiranga de Erechim por 1-0 e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Enderson Moreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fortaleza vem de 3 jogos só com vitória. Como visitante na Lampions League, foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até aqui. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Confiança, 33% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para o Fortaleza. Em todas as 6 partidas mais recentes da Copa do Nordeste, o Confiança não perdeu. O time sergipano conseguiu apenas 1 vitória em seus últimos 12 jogos pela Copa do Nordeste. Você viu que o Confiança conquistou 2 vitórias, mas uma dessas vitórias foi no Campeonato Sergipano. A gente faz a contagem dos últimos 5 jogos, contando todas as competições que as equipes disputam naquele momento. Por outro lado, Fortaleza não saiu derrotado em 6 dos últimos 7 jogos pela Copa do Nordeste. Jogo 6. CRB e Altos. Sábado, 4 da tarde, no estádio Rei Pelé, pela rodada 8 da Copa do Nordeste.
O CRB é o segundo colocado do Grupo A com 12 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 57% de aproveitamento. O CRB, que empatou fora de casa com o Salgueiro em 1-1 na rodada passada, e no Campeonato Alagoano, neste meio de semana, venceu o CEO por 2-1, também fora de casa. Nos últimos 5 jogos, os regatianos conseguiram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na Copa do Nordeste, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Já o Altos é o terceiro colocado do Grupo B com 10 pontos ganhos. 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 47% de aproveitamento. A equipe piauiense conseguiu uma vitória para cima do Santa Cruz, jogando em casa por 2-0 no último final de semana pela Lampions League, e pelo campeonato estadual empatou em 0-0 com o River. Nos últimos 5 jogos, o Altos conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Altos não vence há 3 partidas. Como visitante na Lampions League, foram 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 75% de chances de vitória para o CRB na coluna 1, 8% de chances de coluna do meio e 17% de chances de vitória para o Altos. Muito bem, dicas apenas para o CRB, que é o amplo favorito neste jogo 6. O CRB está invicto a 6 jogos na Copa do Nordeste e a equipe alagoana venceu seus últimos 3 jogos em casa no Nordestão. Jogo 7, Flamengo e Palmeiras. Você que jogou na loteca antes de quarta-feira se deu mal, porque a Caixa Econômica Federal tinha divulgado o jogo 7 como Caxias do Sul e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, só que esse jogo acabou adiado, porque o Grêmio teve que... na verdade, o jogo do Grêmio pela Taça Libertadores da América contra o Independiente del Valle foi transferido de data, passou para sexta-feira, e aí o jogo marcado entre Caxias e Grêmio no sábado não pôde ser realizado, não vai ser realizado. E aí os técnicos da Caixa Econômica acharam melhor trocar, e aí o jogo 7 ficou entre Flamengo e Palmeiras, domingo 11 da manhã, no Estádio Nacional Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Mas eu quero deixar também um aviso, hein? Marque triplo, independente de qualquer coisa, porque acabo de receber informação de que o lockdown voltou a ser decretado no Distrito Federal. E este lockdown impede a realização de partidas de futebol de alto rendimento. Então, ameaça não ter a final da Supercopa do Brasil neste final de semana. Então, marque triplo, independente de tudo. Mas, se você não quiser marcar triplo, a gente vai te dar as dicas desse jogo. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca, 19 pontos ganhos, junto com o Volta Redonda, mas o Mengão leva vantagem nos critérios de desempate. Na temporada, foram 8 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 79% de aproveitamento. Flamengo que até aqui só jogou pelo Campeonato Carioca. Na última partida que fez, goleou o Madureira por 5-1, jogo que você acompanhou na última segunda-feira no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo conseguiu 4 vitórias e 1 empate. O time do técnico Rogério Ceni vem de 2 vitórias consecutivas. Já o Palmeiras é o líder do Grupo C do Paulistão, que está paralisado, e em toda a temporada 2021 foram 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, com 66% de aproveitamento. O Palmeiras, que fez 4 jogos pelo Paulistão e 1 jogo pela Recopa Sul-Americana. Fez o primeiro jogo da final da competição internacional contra o Defensa e Justicia da Argentina e venceu por 2-1 no meio de semana. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias e 2 empates.
De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Flamengo, 31% de chances de empate e 29% de chances de vitória para o Palmeiras. O Flamengo não perde há 5 partidas, então, se você não marcar triplo, marca pelo menos o duplo fechado, Flamengo e coluna do meio. Jogo 8. Esse sim vai acontecer. Verona e Lazio. Domingo, 10 da manhã, no estádio Marcantônio Bentegodi, pela rodada 30 da Série A TIM, o campeonato italiano. Muito bem, o Verona é o 8º colocado com 41 pontos, 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas e 47% de aproveitamento. O Verona aqui, na rodada passada, bateu o Cagliari fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na Série A TIM, foram 14 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já a Lazio é a 6ª colocada com 52 pontos, brigando por uma vaga nas competições europeias. 28 jogos, 16 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 62% de aproveitamento. A equipe da capital italiana venceu o Spezia por 2-1, jogando em casa no Estádio Olímpico de Roma. Nos últimos 5 jogos, a Lazio conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. A Lazio venceu os 2 últimos jogos que fez. Como visitante na Série A TIM, 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Verona na coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 44% de chances de vitória da Lazio na coluna 2. Vamos às dicas deste jogo pela Série A TIM. A defesa do Verona foi vazada nos últimos 11 jogos em casa pela competição nacional. Já a Lazio vem de uma série de 3 vitórias consecutivas na Série A TIM. Você percebeu que houve uma derrota entre as 2 últimas vitórias da Lazio? Esta derrota foi na Liga dos Campeões da Europa, não tem nada a ver com a Série A TIM. Então, no campeonato italiano, a Lazio vem de 3 vitórias seguidas. A equipe romana marcou pelo menos 2 gols em seus confrontos com o Verona, em 3 partidas consecutivas fora de casa pela Série A TIM. E a Lazio não saiu derrotada em 8 dos últimos 9 jogos contra o Verona na Série A TIM. Jogo 9, Sampdoria e Napoli. Domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela rodada 10 da Série A TIM. A Samp é a 10ª colocada com 36 pontos, 29 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 13 derrotas e 41% de aproveitamento. A equipe da cidade de Gênova empatou fora de casa com o Milan em 1-1. E nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. A Sampdoria que não perde há 2 partidas. Como mandante na Série A TIM, 14 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o Napoli é o 6º colocado. Daqui a pouco eu passo para... Eu vou passar até nos comentários do YouTube, porque realmente houve um erro aqui de digitação, porque o Napoli enfrentou a Juventus no meio de semana, jogo atrasado. Mas eu vou passar todas as informações do Napoli nos comentários no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. De acordo com as porcentagens, 24% de chances de vitória para a Sampdoria, 31% de chances de coluna do meio e 46% de chances de vitória para o Napoli. A Sampdoria conseguiu apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos da Liga. Já o Napoli vem de 6 jogos consecutivos sem derrota na Série A TIM. Parece que essa estatística não está valendo, porque a Juventus ganhou o Napoli. Mas a gente vai confirmar essa informação e vai passar no YouTube, nos comentários deste Lotecando. O Napoli não foi derrotado pela Sampdoria em 20 dos últimos 23 jogos pela Série A TIM. E o Napoli marcou pelo menos 1 gol
nos últimos 16 jogos do campeonato. A gente pede desculpas aí pelo erro em Sampdoria e Napoli, mas a gente vai passar as informações do Napoli nos comentários do YouTube da Antena Esportiva, tá certo? Jogo 10, West Ham e Leicester. Domingo, 10h05 da manhã, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Londres, pela rodada 31 da Premier League, o campeonato inglês. Muito bem, o West Ham é o quarto colocado com 52 pontos, 30 jogos, 15 vitórias, 7 empates, 8 derrotas e 58% de aproveitamento. Os Hammers bateram o Wolverhampton fora de casa por 3-2. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na Premier League, foram 15 jogos com 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Leicester é o terceiro colocado com 56 pontos na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. 30 jogos, 17 vitórias, 5 empates, 8 derrotas e 62% de aproveitamento. Na rodada passada, os Foxes foram superados pelo Manchester City, líder da competição, por 2-0, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante na Premier League, foram 15 jogos com 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o West Ham na coluna 1, 38% de chances de coluna do meio e 35% de chances de vitória para o Leicester. Muito bem, em seus últimos 19 jogos em todas as competições, o West Ham não saiu derrotado em 16 ocasiões. Nos últimos 18 jogos em todas as competições, o West Ham não sofreu derrota no intervalo. Em todas as suas 13 partidas fora de casa mais recentes em todas as competições, não houve derrotas para o Leicester City. E os Foxes não saíram derrotados em 19 dos últimos 21 jogos fora de casa em todas as competições. Jogo 11, Tottenham e Manchester United. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Tottenham Hotspur Stadium, pela rodada 31 da Premier League. O Tottenham, do técnico José Mourinho, é o sexto colocado com 49 pontos. 30 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 9 derrotas e 54% de aproveitamento. O Tottenham ficou na coluna do meio, empatou com o Newcastle por 2-2. E nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Tottenham não perde há 2 partidas. Como mandante na Premier League, 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o Manchester United é o vice-líder com 60 pontos ganhos, 30 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 4 derrotas e 67% de aproveitamento. O Manchester United bateu o Brighton and Hove Albion por 2-1 na rodada passada. E nesta quinta-feira visita o Granada na Espanha pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, os Red Devils conseguiram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante na Premier League, 15 jogos, 9 vitórias e 6 empates. O Manchester United é o melhor visitante da Premier League. De acordo com as porcentagens, 26% de chances de vitória para o Tottenham, 36% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Manchester United. O Tottenham ganhou por 2 ou mais gols, nos últimos 5 jogos em casa em todas as competições. O Tottenham não saiu derrotado em 24 dos últimos 28 jogos em casa em todas as competições. Não existe derrotas para o Manchester United em 34 dos 38 jogos fora de casa mais recentes em todas as competições. Manchester United, que disputa a Premier League e a Liga Europa. E o Manchester United derrotou o Tottenham em apenas um dos últimos 7 jogos fora de casa, portanto a possibilidade de coluna do meio é muito grande.
Jogo 12, Figueirense e Joinville. Domingo, 4 da tarde, no Orlando Scarpelli, pela rodada 9 do Campeonato Catarinense. Muito bem, o Figueira é o 8º colocado com 9 pontos, no limite da zona de classificação para a fase mata-mata do Campeonato Estadual. 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 38% de aproveitamento. O Figueirense que ficou no empate com o Brusque em 2-2, jogando fora de casa. E nos últimos 5 jogos, conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Figueirense que não perdeu os 2 últimos jogos que realizou. Como mandante no Campeonato Catarinense, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Joinville é o 6º colocado com 11 pontos ganhos. 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 46% de aproveitamento. O Joinville que perdeu neste meio de semana para o Avaí por 1-0 em jogo atrasado. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Joinville vem de 3 derrotas consecutivas e tem a luz acesa na cor amarela. Como visitante no Campeonato Catarinense, o Joinville jogou 3 vezes, conquistou 2 vitórias e perdeu 1 jogo. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória para o Figueirense, 36% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória para o Joinville. O Figueirense venceu apenas uma das últimas 6 partidas pelo Campeonato Catarinense. E o Joinville, como a gente destacou, vem de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Estadual. Jogo 13, Real Betis e Atlético de Madrid. Domingo, 4 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Benito Villamarín, pela rodada 30 de La Liga, o Campeonato Espanhol. Muito bem, o Betis, na briga por uma vaga nas competições europeias, é o 5º colocado com 46 pontos. 29 jogos, 14 vitórias, 4 empates, 11 derrotas e 53% de aproveitamento. O Betis que na rodada passada de La Liga empatou com o Elche, fora de casa em 1-1. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Betis que não perdeu os 2 últimos jogos que fez. Como mandante no Campeonato Espanhol, foram 14 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Atlético de Madrid é o líder com 66 pontos. Tem o Barcelona na cola, 1 ponto atrás. 29 jogos, 20 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 76% de aproveitamento. Os colchoneiros que foram derrotados pelo rival do Betis, o Sevilha, por 1-0. E o Atlético de Madrid que volta à cidade de Sevilha para enfrentar o Betis no final de semana. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em La Liga, 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 27% de chances de vitória para o Real Betis, 32% de chances de coluna no meio e 41% de chances de vitória para o Atlético de Madrid. Atenção, hein? Em seus últimos 17 jogos em todas as competições, o Real Betis não foi derrotado em 15 ocasiões. Ou seja, de 17 jogos, só perdeu 2. O Real Betis venceu os últimos 3 jogos em casa por La Liga. Já o Atlético de Madrid não perdeu em 49 dos últimos 58 jogos em todas as competições. Ou seja, o Atlético de Madrid perdeu 9 dos 58 jogos mais recentes. E Los Colchoneros, do técnico Diego Simeone, somam 14 jogos consecutivos invicto no intervalo contra o Real Betis no Campeonato Espanhol. Jogo 14, mais um clássico estadual. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Domingo, 4 da tarde, no Mineirão, pela rodada 9 do Campeonato Mineiro.
Muito bem, o Cruzeiro é o terceiro colocado com 14 pontos, 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 58% de aproveitamento. A Raposa, que no meio de semana derrotou o Coimbra por 2-0 e nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na competição estadual, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético Mineiro é o líder com 21 pontos nadando de braçada, 8 jogos, 7 vitórias e 1 derrota com 87% de aproveitamento. O Galo venceu o Pouso Alegre na rodada passada por 1-0 e nos últimos 5 jogos conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Como visitante no Campeonato Mineiro, foram 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Cruzeiro na coluna 1, 33% de chances de coluna do meio e 23% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu 67 dos últimos 3 jogos fora de casa no Campeonato Mineiro. E nos últimos 4 confrontos, o Atlético Mineiro venceu 3 e houve um empate no maior clássico de Minas Gerais. Muito bem, todos os 14 jogos da programação do concurso 928 foram analisados. Agora a gente vai repassar para você essas partidas. Lembrando que as apostas se encerram neste sábado, às 14h. O preço mínimo para a aposta na Casas Lotéricas é de R$3, ou seja, um duplo só. E a aposta mínima nos canais online das Loterias Caixa é de R$30. Jogo 1, Real Madrid e Barcelona no sábado. Jogo 2, Sampaio Corrêa e CSA no sábado. Jogo 3, Ceará e Salgueiro no sábado. Jogo 4, Bahia e ABC no sábado. Jogo 5, Confiança e Fortaleza no sábado. Jogo 6, CRB e Altos no sábado. Jogo 7, Flamengo e Palmeiras no domingo. Jogo 8, Verona e Lazio no domingo. Jogo 9, Sampdoria e Napoli no domingo. Jogo 10, West Ham e Leicester no domingo. Jogo 11, Tottenham e Manchester United no domingo. Jogo 12, Figueirense e Joinville no domingo. Jogo 13, Real Betis e Atlético de Madrid no domingo. E jogo 14, Cruzeiro e Atlético Mineiro também no domingo. Desejando a você, lotequeiro, ligado no som da Antena Esportiva, todas as quintas-feiras, boa sorte e que você consiga alcançar o objetivo de marcar 14 pontos. Que você consiga o objetivo aí de conquistar o prêmio de R$500 mil. Lembrando que se houver mais de uma aposta gabaritando o concurso 928, o prêmio será dividido. Então, que a gente possa te ajudar a conseguir chegar à meta dos 14 pontos. É isso, galera. Estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar nesta sexta-feira o programa Bola Carioca a partir das 7h com o Rodrigo Goniades e a equipe antenada falando sobre o futebol carioca. Tem rodada do Campeonato Carioca no final de semana e a Antena Esportiva com certeza estará ligada na jogada. No sábado, 2 jogos, Portuguesa da Ilha e Bangu às 3h30 e às 9h05 tem Volta Redonda e Botafogo. Aí no domingo mais 2 jogos, Madureira e Boa Vista às 3h30, Fluminense e Nova Iguaçu às 6h. Tudo aqui na Antena Esportiva, a melhor cobertura do Cariocão 2021 no rádio. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e a pandemia não acabou, hein? Se você sair de casa para executar alguma atividade essencial, use máscara, leve seu álcool em gel. O uso de máscara significa respeito ao próximo. E se você não vai exercer atividade essencial, fique em casa, proteja-se contra a Covid-19, porque a situação não está fácil aqui no Brasil. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando.
Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.